Muito bem, somos convidados hoje a refletirmos um pouco sobre o livro de Isaías, né? O livro de Isaías é um livro profético, o primeiro dos profetas maiores do Antigo Testamento cristão e o primeiro dos últimos profetas do cânone hebraico. Sua importância é refletida também no Novo Testamento, considerando-se que há mais de 400 referências diretas do livro feitas pelos evangelistas, pelos apóstolos. O forte caráter de ênfase messiânicos percebidos em toda a extensão do documento muito provavelmente colaboram para conceder ao livro tamanha proporção referencial entre os autores do Novo Testamento. Por causa disso, Isaías recebeu o epiteto de o quinto evangelista. Em seus dias, Isaías viveu e morou a tensão política e militar que o território de Israel experimentava com eventos decorrentes principalmente de um panorama marcado por intensas e contínuas atividades bélicas e expansionistas que estavam sendo realizadas pela monarquia egípcia ao sul e pelos caldeus ao leste. O início do ministério profético de Isaías é em 754 a.C., coincidindo com duas datas históricas precisas: a morte de Uzias, de Judá, e a fundação de Roma. Quem era Isaías, o seu contexto histórico? Isaías era filho de Amós, não o profeta, mas sim de um vaqueiro. Ele nasceu lá por volta de 765 a.C., viveu na corte dos reis de Judá. Há indicações de que talvez fosse primo de Osias, o rei. Isaías era um escriba e relator da casa davídica, tinha preeminência e liberdade suficiente para transitar próximo ao poder político e tomar conhecimento em primeira mão das políticas e das estratégias do Estado monarca judeu. Era letrado, culto e politicamente privilegiado, poderia ter até feito parte da casta sacerdotal de Jerusalém. Em 740 a.C., ano da morte do rei Osias, ele teria recebido sua vocação profética e exerceu o ministério por 40 anos. Numa época de crescente ameaça que a Síria fazia pesar sobre os reinos de Israel e de Judá, durante os reinados de Jotão, Acaz e Ezequias. E provavelmente também durante seus últimos 8 anos de vida sobre a opressão do reinado de Manassés, que mandou cerrar Isaías ao meio, como nós podemos ver em Hebreu 11:37. Durante seus últimos 8 anos de vida, sobre a opressão de Manassés, que mandou cerrar Isaías ao meio, segundo Hebreus 11:37, quando o profeta tinha 92 anos de idade, segundo o livro apócrifo do século I a.C., Vida dos Profetas, escrito por um anônimo judeu da Palestina. Embora a teologia tradicional judaico-cristã defenda a existência de um único autor, a maior parte dos estudiosos consideram o livro como uma obra de mais de um autor, merecendo destaque ao início do capítulo 40, onde se verifica a descontinuidade entre o primeiro e o segundo Isaías. Ali ocorre uma mudança abrupta do século VIII a.C. para o período do exílio da Babilônia, que seria no século V a.C. Não se fala mais uma única vez sobre o profeta Isaías e sobre a Síria, e a Síria é substituída pela Babilônia, cujo nome é mencionado com frequência, assim como o nome de Ciro II, o rei dos Medos e dos Persas. Havendo estudos que indicam que dos capítulos 66 do livro, menos de 20 foram escritos pelo profeta no século VIII a.C., que viveu durante os governos do rei Joatão, Acaz e Ezequias. Estando tais capítulos concentrados na primeira parte do livro, que engloba os capítulos de 1 a 39, também conhecida como
pró-Isaías ou primeiro Isaías. Para alguns críticos, o livro de Isaías é uma coletânea de profecias proféticas de épocas bem diferentes, cuja redação final deve ter acontecido por volta do ano 400 a.C., ou mesmo mais posteriormente. Segundo os mesmos 300 anos depois da morte de Isaías, ainda se atualizavam suas palavras, pois mesmo as profecias da época dele foram relidos na perspectiva pós-exílica. A afirmação crítica baseia-se na pressuposição naturalista de que seria impossível prever com mais de 300 anos de antecedência o nome do rei Ciro que destruía a Babilônia, e conforme a declaração do livro de Isaías. Porém, para outros estudiosos, verifica-se que antes do século 29 nunca se questionou sobre a sua crença. O primeiro Isaías, ou proto-Isaías, é do capítulo 1 ao 39, que contém a mensagem do profeta chamado Isaías, cuja preocupação central é a santidade de Deus, ou seja, o Deus é absoluto. Em meio a grandes mudanças políticas internacionais, Isaías condena a aliança com as grandes potências, mostrando que a nação só será salva se permanecer fiel a Deus e ao seu projeto, na qual a justiça é o valor supremo. Assim, uma espiritualidade baseada na santidade de Deus produz o profeta uma fé política que combate os ídolos presentes na sociedade. Ele fala também de Emanuel, no qual o Novo Testamento viu Jesus Cristo, que veio ao mundo para salvar o seu povo. Mas, especificamente, pode-se subdividir esta parte em 4 etapas cronológicas. Do capítulo 1 ao 5, tem como foco a corrupção moral que a prosperidade tinha provocado em Jerusalém e refletem o período até a subida de Acas ao trono em 736 a.C. Bom, o capítulo 1 é uma introdução do conjunto do livro, o capítulo 2 a 12 são as profecias sobre Israel e Judá, os capítulos 13 a 23, profecias sobre as nações estrangeiras, os capítulos 24 a 27, o Apocalipse de Isaías, capítulo 28 a 33, as profecias de promessas e ameaças sobre Israel e Judá, e os capítulos 34 a 35 são outros fundamentos apocalípticos que provavelmente foram escritos pelo segundo Isaías no tempo do exílio da Babilônia. E o capítulo 36 a 39, relatos sobre atividades de Isaías no momento da campanha de Senaqueribe contra Jerusalém. Nessa época ele se coloca contra a falsa religião, né? Na época de Isaías as pessoas frequentavam o templo, mas para o profeta isso não basta, pois encher o templo com iniquidade e solenidade é um erro enorme. Isso porque as pessoas que levavam ofertas para Deus são as mesmas que não se importavam em fazer o direito, a mishpah, funcionar. Não faziam justiça ao desprotegido órfão e à abandonada viúva. Isaías, em um dos textos proféticos mais violentos contra o culto, que funcionava só para mascarar as injustiças que se cometiam no dia a dia pelos príncipes de Sodoma e ao povo na verdade, de Jerusalém, para ouvirem a palavra do Senhor. Isaías 1, 10 a 13 e Isaías 1, 16 a 17. O profeta denuncia o comportamento dos ricos e latifundiários, dos que vivem em grandes festas custeadas pelo trabalho dos pobres, dos que exploram o povo e dos que se fazem grandes e importantes vivendo em banquetes à custa do pobre. Isaías 5, de 8 a 24. Neste aspecto, destaca-se sua semelhança com o profeta Amós, até porque
eles são quase contemporâneos. Amós é de 760 a.C. e Isaías começa aí a sua atividade em 740 a.C. A problemática social era a mesma para ambos. Embora Amós fosse um camponês e Isaías um homem culto e ligado à corte, ambos atacam os grupos dominantes da sociedade, as autoridades, os magistrados, os latifundiários, os políticos. Isaías é duro e Isaías é irônico com as damas da classe de Jerusalém, Isaías 3, 16 a 24, assim como Amós também foi com as madames da Samaria, em Amós 4, 1, 3. Além disso, Isaías defende com paixão órfãos, viúvas, oprimidos, o povo explorado e o povo desgovernado pelos governantes, denuncia igualmente a máscara da religião que encobre a injustiça, do mesmo modo que Amós. Alguns teólogos denominam a parte do livro de Isaías, que compreende lá o capítulo 7 até o 6º versículo do capítulo 12, como livro do Emanuel. Estima-se que essa parte da obra foi escrita e, portanto, deve ser interpretada no contexto da guerra sírio-efraimita e da consequente dependência da Assíria. São 6 capítulos organizados pelo redator do livro de Isaías em torno de 3 temas. Os sinais, como o do menino que deveria nascer, o biômbio, invasão e libertação, que aparece em vários textos, e o significado dos nomes próprios, né? No início do capítulo 7, de 1 a 17, revela a esperança do profeta em Ezequias. É um texto que deve ser lido considerando-se existência de 2 blocos distintos. O primeiro bloco, capítulo 7, de 1 a 9, relata o encontro de Isaías com Acás, às vésperas da guerra efraimita, em 734 ou 733 a.C., quando os reis de Damasco e Samaria planejaram invadir Judá para depor Acás e, no seu lugar, colocar um rei não davídico, o filho de Tabael, que envolveria o país na coalizão contra o Império Assírio. Isaías vai ao encontro de Acás, que está cuidando das defesas de Jerusalém. O segundo bloco, capítulo 7, de 10 a 17, relata novo encontro de Isaías com Acás, desta vez, talvez no palácio, no qual o profeta oferece ao rei um sinal de que tudo se arranjará diante da ameaça sírio-efraimita. Com a recusa do rei em pedir um sinal a Deus, Isaías muda de tom e relata a Acás que Deus, por sua própria iniciativa, vai dar um sinal que consiste no seguinte: a jovem mulher dará à luz a um filho, seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco, e ele comerá coalhada e mel até que chegue o uso da razão. É razoável concluir que a jovem mulher seja uma rainha, a mãe de Ezequias, considerando que Isaías falou a Acás nos primeiros meses de 733 a.C. e Isaías teria nascido no inverno de 733 a.C. Isaías volta a falar com Ezequias no início do capítulo 9, pois este início do capítulo deve ser compreendido. Isaías menciona 3 regiões de Israel que foram conquistadas por Tiglat-Pileser III, que são Jabulão, Netfale e a Galileia. Isaías fala dessas regiões para despertar esperança. Deus, que humilhou essas terras, as cobrirá de glória, e o povo que vivia nas trevas e na tristeza viverá na luz e na alegria, uma alegria enorme que é causada pelo fim da opressão, pelo fim da guerra e principalmente pelo nascimento de um menino em Judá. Esse menino é um personagem de casa real
de acordo com os 4 títulos que lhe são atribuídos em Isaías 9:5, títulos que parecem ser características sobre-humanas e messiânicas, mas que podem também caber bem aos reis. Segundo a mentalidade da época, a sabedoria do rei na administração, conselheiro, sua capacidade militar, Deus forte, zelo pela prosperidade do povo, pai, preocupação com a fidelidade do povo, príncipe da paz. Além disso, no 9:6, esclarece que esse menino é da casa de Davi e caracteriza suas ações. Governará com direito e justiça e por isso deve tratar-se de Ezequias e não de Jesus. A teologia cristã faz um malabarismo grande para dizer que esse texto se refere a uma profecia cabida à pessoa de Jesus. E se for ver o contexto histórico, entender na época que foi escrita, por quem foi escrita, o que estava acontecendo, as guerras que estavam acontecendo, quem era o poder político, se entende que, na verdade, era Ezequias esse Messias esperado e não Jesus. Jesus não tem nenhuma ligação com a profecia do Antigo Testamento. Muito bem, segundo Isaías, os capítulos 40 a 55 foram escritos, segundo alguns estudiosos, por um profeta anônimo, comumente chamado de segundo Isaías ou Deutero Isaías, que iniciou a pregação após 550 a.C., no final da época do exílio da Babilônia, quando ocorriam as primeiras vitórias de Ciro II, apresentando uma mensagem de esperança e de consolação. O fim do exílio de 7 semanas de anos, 587 a.C. a 538 a.C., é visto como um novo êxodo e como no primeiro Deus será o condutor e a garantia da nova libertação. O povo de Deus convertido, mas oprimido, é denominado servo de Deus, ou o próprio segundo Isaías, segundo outra interpretação. O Novo Testamento, a partir de uma interpretação do judaísmo messiânico, atribuiu esse título a Jesus, o justo que sofreu e morreu para nos libertar. A comunidade, depois de convertida e liberta, se tornará missionária, luz para que as nações se voltem para o verdadeiro Deus. O segundo Isaías pode ser subdividido em 2 partes. Capítulo 40 a 48, a queda da Babilônia e a libertação por Ciro II. E dos capítulos 49 a 55, a restauração de Sião. O segundo Isaías pode ser substituído por 2 partes. 40 a 48, queda da Babilônia e libertação por Ciro II. E 49 e 55, a restauração de Sião e a insistência do universalismo da salvação. O terceiro Isaías, dos capítulos 56 a 66, são atribuídos por alguns estudiosos a um terceiro Isaías, ou Trito Isaías. Apresentam uma coleção de profecias que procura estimular a comunidade que veio do exílio da Babilônia e se reuniu em Jerusalém com os que estavam dispersos. Condena os abusos que começam de novo a aparecer e mostra qual é o verdadeiro jejum necessário para que haja novo céu e nova terra. O terceiro Isaías não é um autor único, são vários autores que fizeram esse capítulo, e esta parte é uma coletânea diversificada. O Salmo de 63, 7 a 64, 11 parece anterior ao fim do exílio da Babilônia, enquanto que a profecia de 66, 1 a 4 é contemporâneo da reconstrução do templo, aproximadamente 520 a.C., e os capítulos 60 a 62 são muito parecidos com o segundo Isaías,
Os capítulos 56 e 59 devem datar do século V antes de Cristo. E os capítulos 65 a 66, com a exceção de 66:1-4, poderiam datar da época grega ou da época imediatamente posterior ao exílio. Assim se resume o profeta Isaías e também a sua profecia do nascimento de um menino, de uma mulher. E essa mulher não é Maria e esse menino não é Jesus. Essa mulher é a mãe de Ezequias e esse menino é o próprio rei Ezequias, que, contextualizando, é da mesma época da profecia de Isaías. Isaías não poderia de jeito nenhum profetizar algo que ia acontecer 300, 400 anos depois da sua morte, né? Como se Isaías dissesse, olha, daqui a 300, 400 anos é que vai vir um Salvador que vai libertar o povo de Israel do exílio, do sofrimento e tal, e tal, e tal. Né? Isaías estava falando de algo que ia acontecer imediatamente, e esse imediatamente era o nascimento de Ezequias naquele período. Então se trata historicamente de Ezequias e não de Jesus, a profecia de Isaías. Obrigado, tchau.